Quantos vieram a essa casa para ouvirem a palavra do Senhor? Diga amém. Nós estamos numa série chamada Paredes do Meu Coração. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que se tem algo que nós temos que guardar, é guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. E eu acredito, queridos, que é muito importante nós aprendermos a guardar o nosso coração, porque Deus nos fez almas viventes. A Bíblia fala que quando Ele soprou o fôlego de vida em nossas narinas, Ele nos fez almas viventes. A tendência dos irmãos dentro da igreja é simplesmente olhar a vida religiosa no aspecto espiritual, e não está errado, né? Deus nos fez pessoas espirituais, porque nós somos a imagem de Deus, e Deus é espírito. Mas nós somos também um ser tricotômico, ou seja, nós somos entendidos em três partes. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos no corpo. E esses três aspectos da vida são importantes. A Bíblia fala sobre o espírito que tem que ser recriado, isso acontece no novo nascimento. A alma, como diz Provérbios capítulo 4, tem que ser guardada, tem que ser preservada. É o nosso lugar de privacidade, o nosso lugar de identidade. E se nós deixarmos ela à mercê dos acontecimentos da vida e das pessoas, certamente ela adoecerá, certamente ela será ferida e, consequentemente, eu, você, nós, nossa família, nossos amigos, nossa igreja, enfim, todos que estiverem debaixo da nossa influência sofrerão com isso. E da mesma forma o corpo, a Bíblia fala que quem destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus também o destruirá. Mas essa série, nós vamos trabalhar muito sobre o que eu entendo ser uma vida cristã completa. Ou seja, eu sou saudável no espírito, eu sou saudável na alma e eu sou saudável na missão. Ou seja, uma espiritualidade saudável, uma emocionalidade saudável e uma missionalidade saudável. E eu percebo, queridos, que esta realidade precisa estar muito mais, como eu diria assim, num ambiente de consciência nossa do que qualquer outra coisa. Porque geralmente nós estamos muito focados na obra. E não adianta nós fazermos a obra de Deus espiritualmente e emocionalmente doentes. Porque lá na frente esse problema vai estourar. Não é por acaso que temos visto tantos escândalos, não é por acaso que temos visto irmãos se levantar contra irmão, não é por acaso que nós temos visto ministros se levantar contra ministros, não é por acaso que nós temos visto tantos desastres acontecendo no ambiente religioso, simplesmente porque eles estão evidenciando o que estava oculto, a doença espiritual e a doença emocional, que muitas vezes estavam camufladas com a máquina religiosa em movimento, porque cá entre nós, a nossa geração conseguiu confeccionar muito bem as engrenagens da religião para que as coisas aconteçam. Hoje nós temos muitos instrumentos para isso, temos muitas ferramentas, nós temos hoje o marketing digital que está ao alcance de qualquer um de nós. Qualquer um de nós hoje pode ter um ministério internacional a partir de um smartphone. Qualquer um pode ter um ministério internacional através de aplicativos gratuitos da internet, que você consegue fazer uma boa propaganda e você é conhecido da noite para o dia, um vídeo seu no Instagram viralizar ou coisa parecida. Mas a proposta de Jesus não é que nós simplesmente façamos as coisas. Ele quer que o que a gente faça represente a saúde do nosso espírito e a saúde da nossa alma, que é o que eu entendo sobre uma vida em Deus espiritualmente, emocionalmente e missionalmente saudável. E nós vamos focar a respeito de guardar o nosso coração, de ter uma alma curada. Jesus é o nosso exemplo. A Bíblia nos fala no livro de Pedro, capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2, que Jesus ele nos deixou um modelo a ser seguido. E Jesus ele teve tudo, absolutamente tudo, para ter uma alma doente. Jesus teve tudo para viver o trauma da sua existência.
Jesus teve tudo contra ele para que ele desistisse da sua jornada. Se você olhar para a vida familiar de Jesus, ele começou sendo rejeitado pelo pai. O pai quis ir embora, largou a mãe dele. Os irmãos não acreditavam nele. Jesus, ele, quando nasceu numa manjedoura, num lugar onde se criava animais. Ele viveu a vida inteira, foi de uma manjedoura a um túmulo emprestado. Parece que não prosperou financeiramente. Hoje, nos dias atuais, seria um fracasso. Jesus, ele parece que tinha tudo conspirando contra si para que não desse certo. Se você olhar a sua geração de liderança, era uma geração corrompida. Eles estavam sempre tramando alguma coisa contra Jesus para pegá-lo em alguma palavra que fosse contra ele. Constantemente ele estava em prova, constantemente ele estava sendo testado, constantemente as pessoas estavam com perguntas capciosas para tentar fazer o que nós falamos no Rio Grande do Sul, um pega-ratão, ou como falamos em São Paulo, jogar o verde para colher o maduro. Mas ele saiu de todas elas. Observe que ele, diante dos seus contemporâneos, não podia fazer o que queria. Por exemplo, em Nazaré, ele não pôde operar muitos milagres devido à incredulidade. E aquela palavra incredulidade, ela é associada à desonra, porque ele proferiu com a sua própria boca, dizendo: nenhum profeta deixa de ter honra, senão na sua casa e entre os seus parentes. Falando dos seus amigos íntimos, os seus discípulos, Jesus também passou problemas difíceis. Ele foi traído, Judas o vendeu por 30 moedas. Ele foi abandonado. Todos os seus discípulos o abandonaram no momento da sua dor mais profunda. Ele foi usado, por exemplo, Lucas capítulo 24, os 2 discípulos ali abandonaram Jesus porque eles perceberam que Jesus não era um líder religioso e por isso não estava preocupado em restaurar o reino de Israel. Então, se esse não era o interesse de Jesus, eles também não tinham mais interesse de andar com Jesus, por isso que voltaram a fazer as coisas. Jesus ressuscitou, até após a sua ressurreição, ele foi desacreditado, quando Tomé disse: se eu não colocar os meus dedos e não ver lá as chagas nas suas mãos, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. O Império Romano, subornou as pessoas para que não contassem que Jesus ressuscitou. Mais adiante, lá no século IV, ele usou Jesus, o império usou Jesus para formar a religião política mais poderosa do mundo. Então Jesus, na sua humanidade, tinha tudo para ser traumatizado. Jesus tinha tudo para desistir do seu chamado. Jesus tinha tudo para não olhar na cara de ninguém e dizer: esse mundo está realmente tóxico e eu não quero me relacionar com pessoas tóxicas como você. Mas pelo contrário, Jesus, ele realmente soube guardar o seu coração, como diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Porque no momento, se você ler 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia fala que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Jesus não foi traído como quem foi roubado da sua namorada. Jesus não foi traído porque alguém puxou o tapete e roubou a sua posição profissional. A traição que Jesus sofreu custou-lhe a própria vida. Então ele teria tudo e mais um pouco para estar angustiado e estar amargurado. Mas ele guardou a sua alma, dando graças a Deus. Na cruz, quando estava pendurado lá, ele orou diante do Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, no dia seguinte da sua ressurreição, ele não ficou cantando a canção Sabor de Mel, dizendo quem o viu passar pela prova e não ajudou, Pelo contrário, ele foi lá e acendeu um fogo. E ele esteve lá junto com aqueles discípulos, dizendo: vocês têm alguma coisa aí? Eles disseram: não, nós trabalhamos a noite inteira. Se realmente fosse um crente doente, já ia assim naquela espiritualidade. Está vendo o que acontece? Deus está pondo a mão. Vai pesar a mão mesmo, vai morrer pobre, seco, nu, miserável, porque me traíram e me abandonaram. Mas Jesus não fez isso porque ele estava guardando o seu coração. As fontes da vida não foram soterradas,
ele estava guardando o seu ministério. Ele então acendeu a fogueira, chamou os discípulos para perto, ele trouxe alimento para os discípulos e os perdoou, os encorajou para seguir adiante. Isso é guardar o coração. E você vai então para Mateus capítulo 16, a Bíblia diz que Jesus, ele veio para edificar a sua igreja. Então, ao invés de se ferir, ao invés de se amargurar, ao invés de retroceder e desistir do seu chamado, Jesus, ele se entregou ao Pai e foi até o fim, edificando a sua igreja, cujas portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Então, nessa segunda parte da mensagem, eu quero falar que aquele que não desistiu, aquele que se tornou exemplo para nós precisamos colocar os nossos olhos, como está escrito em Hebreus capítulo 12, firmemente em Jesus, que sofreu o que sofreu, padeceu o que padeceu, pela proposta que havia sido estabelecida para ele. Então, edificando essa igreja como lugar de cura. Igreja de Cristo é um lugar de cura. Então, muito importante nós entendermos a proposta daquele que venceu a oposição dos seus adversários. Entender aquele que suportou a aflição, a desonra, o abandono e não abriu mão da sua missão de plantar a igreja. E saber de que Jesus estabeleceu a sua igreja para os cansados, os sobrecarregados e os doentes. Igreja é um lugar inicialmente para gente doente. Igreja, em primeira instância, não era um lugar para pessoas saudáveis. Jesus não veio para os sãos não precisam de médico, mas ele veio para os doentes. Ele veio para os sobrecarregados, sobre os caídos, como está escrito em Mateus 11, 28. Igreja, em primeira instância, é para gente sem esperança. Igreja, em primeira instância, é gente com doença terminal, cujo a pessoa não se curar antes e morrer nessa doença terminal, o destino dela será o inferno. Jesus veio não para pessoas perfeitas, Jesus veio para imperfeitos. Jesus não veio para gente que não tem um ex, não tem um passado, não tem uma mancha, não tem um problema lá atrás. Jesus veio para esses que estavam desesperadamente buscando ajuda, tentando encontrar solução e não conseguiam achá-la, até que um dia os seus olhos foram abertos e eles puderam ver o seu pecado cravado lá na cruz, onde aquele que não conheceu o pecado se fez pecado pela humanidade, para que nele todos os crentes pudessem ser feitos justiça de Deus. Aleluia! Igreja, em primeira instância, é lugar de gente perdida. Igreja, em primeira instância, é lugar de gente que precisa de um rumo, gente que precisa de solução, gente que precisa de encontrar suporte emocional. Precisa encontrar relacionamentos saudáveis para serem curados. Então, a igreja de Cristo, por ela ter sido estabelecida em sua vitória, após ter vencido a morte, e morte essa que é fruto do abandono, após ter vencido a morte esta que foi preço barato, 30 moedas de prata, após ter vencido a morte essa que as pessoas não puderam estar com ele no momento da sua agonia, morte essa que as pessoas abandonaram e voltaram para suas empresas de pesca, morte essa que Jesus venceu, que ninguém valorizou, mas Deus tomou o valor deste sangue para resgatar um povo poderoso nas suas mãos. Aleluia, glória a Deus comigo. Amém, quem está comigo aqui diga amém. Amém. Bem, então a igreja como um lugar de cura, ela precisa ser uma comunidade terapêutica. E por que ela é uma comunidade terapêutica? Em primeiro lugar, porque ela deveria ser um lugar de plena aceitação. Não existe condições para desfrutar do amor de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores.
A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Aleluia. Igreja é o lugar onde o preto e o branco, o gordo e o magro, o rico e o pobre, a pessoa com preferências sexuais ou qualquer outro tipo de sentimento deveriam encontrar na igreja um lugar de plena aceitação. Esta deveria ser a igreja. Por que tem que ser um lugar de plena aceitação? Porque você nunca vai ser curado das suas mazelas. Você nunca vai ser sarado das suas dores mais sentidas, se você permanecer na rejeição. A rejeição adoece, a rejeição espanta, a rejeição nos exclui, mas a aceitação, ela abre a porta para a cura. Ela abre a porta para o processo de libertação. A aceitação abre a porta para que as feridas que estavam escondidas, aquela que nós não gostaríamos que ninguém colocasse o dedo, se abram, para que então entre uma cirurgia sobrenatural e seja espremido as chagas que estavam ali dentro. Muito importante nós entendermos isso. É interessante porque nós, quando falamos de igreja como uma comunidade terapêutica, a gente pensa em primeiro lugar a igreja na sua terceira fase. Vocês se lembram quais são as 3 fases da igreja? A primeira fase da igreja é um lugar de chegada, aonde eu apresento a graça salvadora. A segunda fase da igreja é quando eu apresento a graça transformadora, um lugar para se permanecer, não só um lugar de chegada, é um lugar de permanência. E a terceira fase da igreja é onde eu apresento a graça capacitadora, onde a igreja não é nem só um lugar para você vir, nem só um lugar para você permanecer, mas agora um lugar para você ser enviado, para transformar o mundo ao seu redor. Gente, para você chegar na terceira fase da igreja, você tem que ter passado muito bem pela primeira. Qual é a primeira? Aquele momento em que você sabe que estava morrendo, que você sabe que estava indo para o inferno, que você sabe que havia condenação, que você sabe que as suas chagas eram incuráveis, mas você encontrou um povo semelhante a você, que um dia foi perdoado, que um dia foi lavado no sangue, que um dia foi reconciliado, que um dia encontrou o amor de Deus, e agora ela pode amar sem nenhuma condição, também dando tempo para que você se cure das chagas, das marcas, dos traumas, das decepções, das traições, das rasteiras que a vida lhe deu. A igreja precisa ser uma comunidade terapêutica. Um lugar onde as pessoas encontram espaço de aceitação para serem curadas. A tendência, e eu acredito que principalmente para nós os religiosos, é que nós confundimos o que a pessoa é com o que ela faz. Ninguém deve ser amado pelo que faz. Isso aí é amor barato. Todos nós devemos amar as pessoas porque elas são. Eu não amo você porque você faz coisas certas. Eu não amo você porque você tem cara de crente, cheiro de crente. O seu dízimo ajuda a suprir muitas necessidades na igreja. Não. Você não é amado pelo que você faz. Qualquer pessoa que ame o seu próximo pelo que ele faz, não entendeu o amor de Deus, pois Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele entregou o seu Filho por nós, sem ter a garantia que nós iríamos receber o sangue derramado da cruz como preço da nossa redenção. Agora, isso não significa que Deus aprova tudo que nós fazemos. E não significa também que eu devo aprovar o que eu faço e o que os outros fazem 100%. Mas isso é uma outra conversa. Porque se nós pularmos a fase da aceitação e tentarmos corrigir as pessoas nas suas maneiras de viver, elas nunca se abrirão para serem curadas. Elas nunca se abrirão para serem restauradas. É por isso que nós vemos aí a fétida religião, vemos por aí a sepulcral religião, dando para as pessoas vestimentas, em que você olha para elas,
a aparência é da quarta pessoa da Trindade. Você olha para ela, chega a brilhar de tanta santidade religiosa. Você olha para ela, parece que ela é a perfeição em carne. Mas quando você vai andar com ela, é sepulcro caiado. É muita coisa feia. É mais sujo do que pau de galinheiro a vida da pessoa. Mas esteticamente, mas dentro da performance da religiosidade, ela está impecável. Ela sabe levantar a mão, ela sabe bater palma, ela consegue cantar com a entonação certa, ela consegue pregar, ela consegue dirigir um ministério, mas por trás ela é lobo feroz, por trás ela é venenosa, por trás ela está ferida, ela está machucada, porque gente ferida fere, gente escrava torna outros escravos que andam com ele. Nós não podemos mais ser enganados por essa fétida religião, nós não podemos mais manter vivo esse impostor que vive escondido por trás da religião. Nós precisamos aprender o que Jesus queria de nós: misericórdia quero, não sacrifícios e holocaustos. É interessante esse aspecto da igreja terapêutica, que parece que aqueles que um dia chegaram aqui doentes, chegaram aqui sobrecarregados, chegaram aqui destinados ao inferno e encontraram o perdão de Deus, não estão dispostos a oferecer o mesmo amor gratuitamente como receberam há 30 anos, 20 anos, 15 anos atrás. Isso está errado. Isso se torna uma comunidade doente. Isso se torna uma comunidade que não serve para os propósitos do reino, como a religião judaica para a época de Jesus não serviu. Jesus dizia aos líderes da época: vocês têm a chave do reino, não entram e não deixam os outros entrarem também. Duro sermão esse, duro, mas necessário. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Sabe, queridos, quando nós entendemos o amor de Deus, e a gente consegue entender que Cristo, Ele guardou o seu coração e enfrentou todas as coisas, como eu já disse aqui, em sua família, em sua comunidade de liderança, entre os seus discípulos, e mesmo assim, Ele plantou a igreja dele, a igreja de Cristo. Ela é saudável na sua essência. A igreja de Cristo, ela é curadora na sua essência. A igreja de Cristo, ela é restauradora na sua essência. A igreja de Cristo, ela é perfeita na sua essência. Mas nós, como igreja local, precisamos manifestar tudo o que Cristo sonha sobre a sua igreja, sendo esse tipo de comunidade. Segunda questão, importante para nós nos tornarmos uma igreja terapêutica, é entender que o perdão é necessário. Necessário, porque a gente só consegue receber a pessoa como ela é, com as besteiras mais estarrecedoras que ela faz, com os pecados mais gritantes que ele comete. A gente só consegue isso se estiver disposto a perdoar. A Bíblia nos chama de pessoas perdoadoras. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, aí diz: vós que sois espirituais, vós que sois espirituais, deverão adverti-lo, deverão buscar a restauração desta pessoa com mansidão. A questão é que nós, muitas vezes, não temos uma espiritualidade realmente saudável para poder perdoar pecados que soam horríveis nos nossos ouvidos, que parecem estranhos aos nossos olhares. Olhares estes que parecem, que chocam a nossa ética e a nossa moral. Nós estamos dispostos sim a perdoar pecadinhos fáceis, mas pecados grotescos, horrorosos, parece que a disposição da nossa alma encurta, nosso homem interior se esconde e não estamos dispostos a nos apresentar para dizer a essa pessoa: venha como você está. Porque foi o que Jesus fez. As pessoas a haviam traído, custou a sua vida,
custou tudo que ele tinha, mas mesmo assim ele acendeu a fogueira dizendo, eu estou aberto para te perdoar. Eu estou aberto para te aceitar na convivência comigo. Quem está comigo? Diga amém. Porque na realidade, queridos, é o perdão que resolve os nossos problemas. Você acha que Deus tinha algum dever de nos perdoar? Você acha que Deus tinha alguma obrigação de se fazer carne e habitar entre nós? Você acha que Ele tinha a obrigação de ser cuspido, de ser desprezado, de ser abandonado, de ser rejeitado? Você acha que Ele tinha a obrigação de passar pelo que Ele passou? Não, a única razão foi o amor incondicional de Deus. A única razão é que Ele estava disposto a perdoar e não alongou, pelo contrário, Ele estreitou, Ele diminuiu, Ele encurtou o caminho para nos alcançar, aleluia. E essa tem que ser a nossa disposição para perdoar, porque é o perdão que vai curar as pessoas, é o perdão que vai tornar o ambiente de aceitação terapêutico, porque não adianta a gente aceitar as pessoas na convivência social, mas o coração está peludo. Tem que passar por depilação, irmão. Tem que fazer depilação e tem que ser brasileira. As mulheres entendem bem o que eu estou falando aqui. Não pode ser depilação americana, senão não fica bem feito. Alguém está comigo aqui? Você precisa entender isso, porque às vezes socialmente a gente até que caminha bem, não se põe a colher na vida de ninguém, não se mete o bedelho na vida de ninguém, socialmente, mas por trás a gente fala assim, viu, aquele camarada, não faço domingo, não senta do lado dele. Uma vez eu estava plantando uma igreja numa comunidade muito simples, e por alguma razão começaram a chegar pessoas abastadas financeiramente para andar comigo. Aleluia, Deus tem me dado sempre essa graça, pessoas abastadas, pessoas ricas gostam de andar comigo. Então, se você não é rico ainda, você vai se tornar, e espero que você continue gostando de andar comigo. Não esqueça de mim quando entrar no seu reino, por favor, amém? Ok? Então, muito lá. Aí, o que aconteceu? Na comunidade de pessoas mais carentes, mais simples financeiramente, os pecados são mais horrorosos. Quando você está numa sociedade de classe média alta, entendeu? O pecado é o cara, o mensalão, o petrolão, você não vê a coisa. Mas o pecado de uma comunidade, daquela bem pobrezinha assim, que, entendeu? Não tem mais lugar onde você colocar o prego na sandália havaiana, que já estourou 200 vezes, é arrancar a tripa do cara para fora, é cortar o pescoço do cara fora. São pecados assim um pouco mais... Alguém está entendendo o que estou falando ou não? Então, nessa comunidade, o negócio era pegada ali, né? Toda vez tinha alguém morto ali na comunidade. E as filhas desse rapaz começaram a crescer. Aí o camarada começou a ver as filhas crescendo e os tipos de membro que tinha. E a filha crescendo e os tipos de membro que tinha. E as filhas crescendo e o tipo de membro que tinha. Sabe o que aconteceu? O que você acha? Picou a mula. Pastor, meu tempo aqui acabou. Meu tempo aqui, essa história não acabou ainda não. Meu tempo aqui acabou, meu tempo aqui acabou, meu tempo aqui acabou. E aí então a alma dele se encurtou e ele foi andar para aquelas igrejas de grife, porque hoje tem igreja de grife, irmão, tem igreja de grife, né? E ele foi para aquela igreja de grife e tal, e andando na igreja de grife, se casou, ou se deu em casamento a um cara lá que, de grife, cara, Louis Vuitton não chegava nem aos pés da grife do cara, só que não era crente. E aquele pobre miserável, que veio lá da miséria, o cara se converteu e se tornou um homem de Deus, enquanto aquele outro só tinha posição social, não tinha vida com Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, sobre o nosso coração. Se tem uma coisa que você tem que guardar, guarda o teu coração. Eu tenho muitas histórias como essa para te contar, mas muitas histórias. E não é por acaso que o próprio Deus falou para o profeta Samuel, cuidado, porque o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Nós temos que estar disposto a perdoar, mas a perdoar para valer. Porque se realmente uma pessoa chega na condição que chega, ela nunca mais, se for perdoada, vai ser olhada pelo seu passado. Ainda que a gente chegue aqui como ex,
a igreja também não é só um lugar de aceitação, a igreja como comunidade terapêutica não é só um lugar de perdão, a igreja como comunidade terapêutica é um lugar de novos começos. 2 Coríntios capítulo 5 diz que nova criatura sou, eu nasci de novo, as coisas velhas ficaram para trás, aleluia. Aqui, meu irmão, você não é mais ex-bandido, você não é mais ex-isso, ex-aquilo, ex-prostituto, ex-ladrão. Aqui você é filho de Deus, lavado e regenerado no sangue de Jesus Cristo. Você é uma nova criatura, com vida plena, com santidade plena, com legalidade plena, para ter uma vida livre, para viver a abundância da graça e o dom da justiça. Aleluia, glória a Deus! Isso é muito importante, extremamente importante, porque a igreja, ela se torna um lugar de novos começos, quando você viveu bem a fase da aceitação, quando você viveu bem a fase do perdão, e quando você dá para a pessoa uma chance dela recomeçar a reconstruir a sua vida, porque ela nasceu de novo no Espírito, mas quando ela é regenerada no Espírito, ela é regenerada com os mesmos quilos, ela é regenerada com as mesmas rugas, ela é regenerada socialmente, com os mesmos pecados de outrora. A igreja que vai cobrir essa pessoa, para que ela possa reconstruir a sua vida. Ah, pastor, eu não creio que a igreja é assim. Deixa eu te dar um texto para você. A Bíblia fala que os apóstolos em Jerusalém não queriam receber Paulo, porque tinham medo que ele não era convertido de verdade. Mas Barnabé, um pastor de verdade, pegou na mão de Paulo, e a Bíblia diz que Paulo entrava e saía, depois que Barnabé tomou a mão de Paulo e apresentou eles aos discípulos. E eu não estou falando de qualquer discípulo, eu estou falando do camarada chamado Pedro, o cara que negou Jesus, o camarada que negou Jesus. Eu estou falando daqueles outros que estavam com Pedro, que todos desviaram, nenhum ficou ao lado de Jesus. Agora eles estavam dando um de besta, dando um de metido religioso. Nós não vamos receber Paulo, nós não vamos porque não acreditamos que... Eu acho interessante esse tipo de ética, eu acho interessante esse tipo de moralidade. As pessoas esquecem com muita facilidade quem eles eram, as pessoas esquecem com muita facilidade de onde Deus os tirou, as pessoas esquecem com muita facilidade o amor com que foram amados e que os responsabiliza para amar também. Dar às pessoas uma chance de recomeço, dar uma chance de recomeçar do zero, renascer do meio às cinzas. Igreja é um lugar de novos começos. É um lugar onde as pessoas se encontram com Deus, se encontram consigo mesmo, porque elas encontram na igreja, sabe o quê? Um suporte emocional. Igreja é um lugar de suporte emocional, irmão. Eu me lembro, 35 anos atrás, quando eu pisei o pé na igreja. Deixa eu te contar uma história interessante. Foi numa sexta-feira, ali mais ou menos para o mês de março, abril. Estava muito frio. Estava um frio bem parecido com hoje para São Paulo, meu irmão. Isso daqui é muito frio. Para nós aqui, a gente está andando de camiseta ainda. Mas lá em São Paulo, muito frio. Eu estava com a minha jaqueta amarela. Outras coisas eu não posso contar aqui, mas depois se você me pagar um jantar, eu conto o que tinha dentro daquela jaqueta. Ok, entro no culto e tal, e o pastor começa a pregar, e ele começa a revelar a minha vida, e foi extraordinário o que Deus fez. Eu fui salvo naquele dia, mas fui salvo para valer, fui salvo de verdade, nasci de novo de verdade. E o pastor então me convidou para estar na sexta-feira de novo, naquela reunião. E eu falei, eu vou estar aqui. Meu tio já está na glória, meu tio já partiu para o Senhor, chegou para o pastor e falou assim, olha, não acredita muito que ele vai estar aqui semana que vem. O meu tio que tinha me levado não acreditou na profundidade da minha conversão. Mas sabe o que aconteceu? Na próxima sexta-feira, eu fui o primeiro a chegar.
Sabe, na outra sexta-feira, eu fui sempre o primeiro a chegar. E eu posso contar, meus irmãos, nas minhas 2 palmas da mão, assim, acho que numa palma da mão, nesses mais de 35 anos servindo ao Senhor, quantas vezes eu faltei numa igreja. Faltei, não enche a palma de uma mão. Sabe por quê? Porque eu me converti de verdade. Agora, o meu histórico era horrível. O meu histórico era degradante. O meu histórico, as pessoas, elas poderiam ter medo de andar comigo, mas eu encontrei naquela comunidade, sabe o quê? Empatia. Eu encontrei naquela comunidade, sabe o quê? Compaixão. As pessoas me pegaram e me ensinaram a orar, me ensinaram a jejuar, me ensinaram a ler a Bíblia, me ensinaram a me vestir direito, me ensinaram a me comportar como homem, e me ensinaram a ser gente, porque eu fui abandonado com 6 anos de idade, nunca mais vi meu pai, minha mãe não pôde me criar de tanto trabalhar, minha avó era doente, eu não tinha ninguém, eu vivia como um bicho do mato, lagarto da rua, mas ali eu encontrei uma comunidade que teve compaixão de mim, que me viu com bons olhos, que me viu como alguém que Deus tinha um plano para a sua vida. E eu me lembro uma vez, depois do monte, quando eu estava uma semana inteira de vigília e oração, era mais ou menos umas 8 horas da manhã, tinha chegado em casa às 5, eu escutei uma palavra no meu ouvido, e eu saí na janela, quem está me chamando? E não era ninguém, e eu fui de novo na janela, quem é que está me chamando? E não tinha ninguém, e pela 3ª vez aquela voz falou no meu ouvido, quem está me chamando? E eu não ouvi ninguém, e de repente eu ouvi a voz do Senhor dizendo, tu és para mim um diamante achado no lixo, eu vou te lapidar e te levarei para as nações. Mas sabe como eu consegui chegar aonde eu cheguei e fazer o que eu faço? Porque eu encontrei compaixão, eu encontrei misericórdia, eu encontrei suporte, e gente que estava disposta a andar a 2ª milha, gente que estava disposta a dar a outra face, gente que estava disposta a colocar a mão no bolso, porque eu cheguei ali e não tinha nada nem para viver direito. Igreja é um lugar de cura. Igreja é um lugar de novos começos. E as pessoas precisam encontrar no seio da igreja essa compaixão, essa empatia. Romanos 12 diz assim, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. O Evangelho é um evangelho de sentimentos. O Evangelho é um evangelho de empatia. O Evangelho é um evangelho onde a dor do outro dói em mim, onde o sofrer do outro também causa dores em mim. O Evangelho não é um lugar onde a gente chega e sai de um ambiente que nós chamamos de igreja, não. Igreja de Cristo é um lugar de convivência, é um lugar de purê de batata, é um lugar onde nós de verdade amamos como fomos amados. Empatia. Tem gente na igreja hoje que o máximo que ele tem empatia com o irmão é de talvez comprar um hidratante, de tanto olhar para a nuca dele e ver que está ressecada a pele. Porque não conhece pelo nome, não sabe a história, não convive, não chama para a mesa, não sabe quais são as dores mais sentidas. Isso não é evangelho, isso é business. Isso não é evangelho, é show religioso. Nós precisamos voltar à essência. A igreja precisa ser um lugar de cura. E para que haja cura, não é só um lugar de aceitação, não é só um lugar de perdão, não é só um lugar de novos começos, mas tem que ter sentimentos. Eu costumo dizer que o evangelho, ele tem que ser vivido apaixonadamente. O evangelho tem que ser vivido com sentimentos. Um dia perguntaram para Jesus quais são os grandes mandamentos. Um deles é amar a Deus de toda a sua força, amar a Deus com todo o seu entendimento. Irmãos, não dá para amar indiferentemente, tem que ferver em amor, tem que pegar fogo em amor, tem que aquecer o nosso coração ao Deus que nós servimos. Nós precisamos mudar isso. Alguém quer mudar comigo? Diga amém, aleluia. Nós precisamos matar esse ser frio que vive dentro de nós, nós precisamos matar esse ser sem empatia que vive conosco, nós precisamos matar essa indiferença que a religião criou. Nós precisamos ter uma comunidade empática e cheia de compaixão. Esse vai ser um lugar
de cura. De cura. A comunidade, ela dá suporte emocional. Porque quando as pessoas, elas se veem no pecado, e de fato quando o Espírito Santo convence ela dos pecados, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo viria e nos convenceria de pecado. A alma do homem, entristecida muitas vezes por não entender a graça de Jesus, ela se autocondena. Lucas 15, a gente tem essa referência bíblica. A Bíblia fala que o filho pródigo, o mais novo, aquele que pegou todos os bens do seu pai, e saiu aí afora, gastando o seu dinheiro, beijando todas as bocas que encontrou, abraçando todos os corpos que estavam no seu caminho, bebendo todos os tipos de bebidas que estavam ao seu alcance, até que o dinheiro acabou. Foi trabalhar a troco de nada, ao ponto de querer comer a comida dos porcos. Mesmo assim, aqueles que eram seus amigos, ou diziam ser seus amigos, não estavam dispostos a socorrê-lo na sua miséria. E ele então olha para a casa do seu pai e diz: na casa do meu pai, os empregados são tratados com mais dignidade. Na casa do meu pai, eu vou voltar para lá. Mas você se lembra como que ele volta? Você se lembra como que ele volta? Ele volta assim: pequei contra os céus, pequei contra a terra, não sou digno de ser chamado seu filho. Você sabe que muita gente está dentro da igreja até hoje, não tendo ousadia no coração para se relacionar bem com Deus, não tendo ousadia de se relacionar bem com os irmãos, não tendo plena convicção dos novos começos, porque ele se culpa pelo que fez, ele se culpa pelos pecados alheios. Você precisa aprender, não só receber perdão, você precisa também se perdoar. E nós, como comunidade terapêutica, precisamos ajudar as pessoas. Ei, você não é o que você fez. O que você fez é horroroso, é verdade. O que você fez era digno de sentença de morte, é verdade. Mas tetelestai, ou seja, a dívida foi paga, toda a dívida foi cancelada. Você não deve mais se condenar, você não deve mais andar pelo seu passado. Paulo dizia isso claramente: eu fiz o que fiz, e eu não era nem digno de ser chamado de apóstolo, mas eu sou o que sou pela graça de Deus. Nós precisamos, como comunidade terapêutica, ensinar as pessoas a desfrutar da graça, a desfrutar da reconciliação, a desfrutar da santidade proposta em Cristo Jesus, para que elas não vivam debaixo de condenação, porque uma comunidade que dá suporte emocional faz com que as pessoas descansem no amor de Deus. No amor de Deus. E como que elas vão fazer isso? Com você. Você vai ensinar ela. Você vai ensinar ela. Você vai trazê-la para perto. Você vai ser também vulnerável. Assim: ei, cara, se você fez isso, eu fiz. Não numa competição de quem pecou mais, mas talvez coisa semelhante ou pior do que você fez. Espera um pouquinho. Eu sou o que sou não por mérito, eu sou o que sou pela graça de Deus, eu sou o que sou porque Deus me resgatou do meu pecado, eu sou o que sou porque Ele não olhou para mim na minha condição caída, e Ele me restaurou e me colocou numa rocha onde os meus pés não resvalecem mais. Aleluia! Você está comigo aqui, meu irmão? Então dá uma glória a Deus e aplauda ao Senhor essa noite. Então a Bíblia nos fala sobre isso, de que nessa comunidade, onde as pessoas se chegam debaixo de condenação, onde elas têm dificuldade inclusive de se auto-perdoar, elas têm dificuldade de se olhar socialmente aceita. Socialmente aceita. Nós devemos ser esse instrumento, nós devemos chamá-lo à mesa. Davi fez isso com Mefibosete. A Bíblia fala que ele ficou aleijado devido a um acidente sofrido, mas Davi não vingou o que os seus pais fizeram. E a Bíblia fala: Mefibosete, sempre que eu tiver à mesa, você vai sentar comigo. Sabe uma das coisas bonitas que Davi fez? É que quando Mefibosete estava sentado à mesa com Davi,
As pessoas só olhavam a parte bonita de Mefibosete, só olhavam a parte perfeita de Mefibosete, porque a sua paralisia estava escondida debaixo da mesa, aleluia. A sua comunhão protege, ela guarda, ela preserva pessoas que eram horrorosas para a sociedade, elas preservam pessoas que eram abolidas pela sociedade, pessoas que não tinham chance, mas quando você traz ela para a mesa, a sua dignidade em Cristo, o seu amor em Cristo, a dignifica também. Essa é uma comunidade terapêutica. A Bíblia nos fala em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. No 1 a gente viu que nós devemos, se somos espirituais, advertir os irmãos. Mas eu acho engraçado que no versículo 2, quando a gente adverte o irmão, a gente tem que estar disposto a levar a carga dele. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Interessante isso. Quantos gostariam de uma comunidade onde as pessoas confessassem os seus pecados? Digam amém. Uns 2 amém. Talvez você pensou no seu, então, não estou brincando. Quantos gostariam aqui de uma comunidade onde as pessoas confessassem os seus pecados livremente? Diga amém. A questão é que nós exigimos que as pessoas confessem os seus pecados, para que não hajam pecados escondidos na igreja, para que não sejam pecados não tratáveis dentro da igreja. Está correto, igreja é o lugar onde nós estamos percorrendo a santidade que nos é proposta em Cristo Jesus. A contrapartida é oferecida. Se as pessoas confessarem os seus pecados, nós estamos dispostos a oferecer a misericórdia, estamos dispostos a oferecer a compaixão, estamos dispostos a continuar amando ela, a continuar respeitando-a, ou vamos colocar uma etiqueta de pecador miserável e tirá-la da mesa e deixar com que a sua podridão seja vista por todos, ou vamos ser como Davi, que faremos as pessoas assentarem à mesa e nós vamos cobrir pelo amor o pecado. Não é cobrir de tratar, é cobrir da vergonha, é cobrir do vexame, é cobrir da sentença fatídica que a sociedade tem contra os pecadores. Lembra da mulher que foi pega em pleno adultério? Senhor, a lei diz! Senhor, a lei diz! Senhor, a lei diz! Jesus está certo, a lei diz. Como cumprir a lei? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O fato que a gente lê a história que nos convém. E a Bíblia fala que dos mais velhos até o mais novo, todos foram embora. Quem é que ficou ali na história? O único que podia condená-la. O único que podia apedrejá-la. O único que poderia cumprir a lei. E Jesus de fato cumpriu a lei. Misericórdia quero, não sacrifícios e holocaustos. E eu tenho para mim, não posso provar, que uma das coisas que Jesus estava escrevendo naquela areia eram os novos começos na vida daquela mulher. Quem ela seria dali para frente. Como seria a vida de sucesso dela. Como seria a vida perdoada dela. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe, queridos, a gente precisa aprender isso. Isso não é da noite para o dia. A gente tem que aprender a guardar o nosso coração. Agora, tudo isso está à disposição do quê? Para a igreja ser uma comunidade terapêutica, um lugar de cura, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Jesus era curado para curar. Jesus foi livre para libertar. Ele não se ofendeu para libertar e curar os ofensores. Então, a comunidade terapêutica, ela precisa criar relacionamentos saudáveis. Porque a igreja não é prédio. Prédio é prédio. Essa igreja poderia se reunir ali na praça pública. Estaria muito frio, talvez a audiência seria menor. Ela poderia se reunir em outro lugar. A igreja não é prédio, torna a dizer. A igreja é composta pelos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram recebidos como filho de Deus. E agora fazem parte desta família e juntos congregam para cumprir os mandamentos. Juntos congregam para cumprir a missão a partir da igreja local. E poderíamos falar N outras características sobre a igreja. Mas a igreja
ela tem um aspecto, que é o aspecto relacional. Gente, as nossas relações precisam curar as pessoas. Elas não podem adoecer. As pessoas que andam conosco não podem ficar mais doentes do que quando chegaram aqui. As pessoas que nos ouvem não podem se sentir rejeitadas. As pessoas que nos ouvem não podem ver tanta apatia e tanta frieza no nosso discurso. As pessoas que nos ouvem não podem perceber que há falta de cumplicidade em relação a elas. Os relacionamentos precisam ser curadores. Os relacionamentos precisam sarar as pessoas. Nós não podemos conceber a ideia, porque ela não vem de Jesus, de uma igreja que frequenta reuniões, que escuta pregadores, que cantam canções dirigidas por uma banda de música. Não, não, não e não. A igreja precisa voltar à sua simplicidade, a igreja precisa voltar à sua essência, onde nós nos reunimos nas festas ágapes para compartilhar a vida, compartilhar a dor, compartilhar as lágrimas, compartilhar as alegrias, compartilhar a vida como ela é. Nos relacionamentos extraordinários, nos relacionamentos que curam. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês já perceberam que eu estou muito tempo nessa história de ser pastor. E eu posso assinar embaixo, porque a Bíblia me garante o que eu estou falando. Toda pessoa que tem dificuldade de sentar na mesa da comunhão é uma pessoa que não se converteu ainda. Não é uma questão de personalidade. É uma pessoa que ainda não se converteu a Cristo. Ela está dando uma resposta à sua personalidade. O Evangelho pode ser dividido em dois grandes blocos. Repita comigo: Jesus morreu por mim, para que eu morra pelo meu irmão. A Bíblia diz: como é que eu posso dizer que eu amo a Deus, que não o vejo, e odiar o irmão a quem eu vejo? Um dos aspectos de uma pessoa que ainda não venceu o pecado é se esconder. Toda pessoa que não vem à mesa porque ela quer se esconder, toda pessoa que foge dos relacionamentos, ela quer se esconder, ela não quer ser vulnerável, ela não quer ser empática, ela não quer trabalho, porque a amizade dá trabalho. A amizade custa. Você não compra uma picanha hoje por menos de $25. Mais o carvão, mais o guaraná, mais o arroz, a salada. Uma amizade de final de semana custa no mínimo $60. A gente não está disposto a pagar esse preço. Mas quando nos convida, a gente vira amiguinho na hora. Mas convidar, ninguém convida. Vocês estão rindo? É fato. É fato. Eu posso afirmar, eu poderia dar aqui 15, 20, 30 versículos. A Bíblia diz, no livro de Atos, capítulo 4, que da multidão que os criam, diga comigo, da multidão que cria, ninguém tinha nada como sendo seu. Nada como sendo seu. Não havia exigências colocado à mesa. Havia um coração doador. Havia um coração disposto a dar. Havia um coração disposto a distribuir. Havia um coração disposto a se fazer conhecido. Havia um coração disposto a ser igual a Jesus, que não poupou a sua própria vida. Hoje o cristianismo que nós vivemos, ele nos autopreserva. É o evangelho da preservação. A Bíblia fala que o homem, que ele preserva só sua própria vida, perdê-la-á, mas quem perde a sua vida por amor a Cristo, achá-la-á. O Evangelho não é um lugar em primeira instância para você viver, mas é para você morrer para você. Em primeira instância não é para você ganhar, mas para você dar. Em primeira instância não é um lugar para você, é um lugar onde Deus tem você para alcançar um mundo perdido. Relacionamentos que curam.
relacionamentos que saram. Eu tenho por mim, isso eu tento viver, porque é um mandamento. João 13, 34, 35 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aí estava tudo muito bem, até relativamente fácil, porque eu sou o próprio aferidor. Eu vou amar como eu quero amar. Eu vou amar do jeito que eu acho que tem que ser. Eu vou amar da forma como eu deveria e acharia, e nunca tem conclusão na frase. Mas a Bíblia fala: este mandamento de amar o próximo tem um aferidor: ame como eu te amei. Você sabe por que as pessoas têm muita dificuldade de amar hoje? Porque elas não encontraram a comunidade terapêutica para fazer parte. Eles encontraram um sistema religioso. Então, quem não aprendeu a amar, porque isso é fruto do aprendizado, ame como você foi amado. Quando você aprende, você pratica. A comunidade de culto de 2 horas, a comunidade onde as pessoas vêm buscar os seus próprios interesses, a comunidade onde as pessoas vêm buscar a sua própria motivação, a comunidade onde as pessoas vêm buscar a sua própria riqueza, a comunidade onde as pessoas estão interessadas em ganhar, não ensinam elas a amarem. Ame como você foi amado. Irmãos, eu tenho um aspecto na minha fé interessante. Isso é meu. Se você quiser para você, pode usar com toda a liberdade. Eu acredito que qualquer uma pessoa pode ser salva. Por uma única razão: eu fui salvo. Eu era o improvável. Eu era a pessoa que não tinha mais solução nessa vida. Então, quando eu olho para mim, eu posso pregar o evangelho para qualquer criatura. Pastor, mas e se ele pecou contra o Espírito Santo? Não, ímpio não peca contra o Espírito Santo. Esse é o pecado de religioso. Ímpio não peca esse pecado imperdoável. Quem pega esse pecado é religioso. É o que diz que é crente, não é. É aquele que diz que nasceu de novo e não nasceu. Esse que é o religioso. Esse. Sabe por quê? Eu sei o quanto eu fui amado. Eu sei o quanto eu fui perdoado. A paixão com que eu prego é uma resposta a esse amor. A paixão com que eu sirvo é uma resposta a essa graça. A paixão como eu me permito ser gasto é porque a minha resposta é para Jesus. Não é para o dinheiro, não é para homens, não é para a religião. É por aquele que me amou e não me condenou. Eu tenho certeza que esse amor por mim é amor eterno. Quem está comigo, diga amém. Então a comunidade terapêutica, ela precisa desenvolver relacionamentos em que as pessoas saem de cena e quem entra é Deus por intermédio dela. Próxima vez que você for falar de alguém, pensa o que Jesus falaria dela. Próxima vez que você for comportar com alguém, faça uma pergunta: como Jesus se comportaria no seu lugar com aquela pessoa? Ame com o amor com que você foi amado, não com o que você quer amar. É com o amor de Jesus. Essa comunidade terapêutica, onde o vínculo da paz, onde ninguém considera nada propriamente seu, é um ambiente de honra. Comece a criar esse hábito. Toda vez que você vir alguém, toda vez que você encontrar alguém, lembre pelo menos 1 ou 2 boas características dessa pessoa. Lembre pelo menos 2 ou 3 coisas boas que essa pessoa faz. Lembre 2 ou 3, 4 coisas que essa pessoa fez de bom na vida. Honre ela. Abençoe ela. A comunidade terapêutica chamada igreja, as pessoas aprendem a honrar, a considerar os outros superiores a si. Não é essa mentalidade comunista que somos todos iguais.
Não, pessoas curadas não competem. Pessoas saradas não disputam. Pessoas saradas concedem honra. Pessoas saradas concedem respeito. Pessoas saradas reconhecem a graça de Deus sobre a vida do outro. Isso cura, irmãos. Isso sara. Quem já conviveu com pessoas que aprenderam a elogiar, que aprenderam a valorizar? É gostoso ou não é? Eu acho que às vezes, e eu estou terminando com esse exemplo aqui, a gente é meio pai e mãe nas nossas relações. Como assim, pastor? Pai e mãe. Você já viu como pai e mãe gostam de fazer bullying com os filhos? A gente sempre conta a pior coisa que o filho fez. Esse daqui, você tem que ver. O filho quer morrer de vergonha do pai. O filho quer matar o pai. É engraçado, os pais parecem que têm essa mania. Os pais parecem que gostam de falar as coisas feias que os filhos fizeram. Eu estou olhando para um rosto de 3, 4 pais, assim, já está coçando a cabeça, já está dando risadinha. É verdade, cara, para com isso. Você tem que ser honesto. Igual você com aquela sua caixa de foto antiga. Quando revelávamos foto, onde você punha aquela que você ficou mal na foto? Lá debaixo da fila. Lá debaixo da caixa de sapato. A mais bonita você colocava onde? No retrato. Coloque seu amigo no retrato. Coloque seu pastor no retrato. Coloque o seu líder de grupo familiar no retrato. Coloque seu marido no retrato. Coloque sua esposa no retrato. Coloque as pessoas que estão ao seu lado no retrato. Você vai perceber como você vai criar uma comunidade que cura, que sara. O respeito, a honra é curadora. Lembra da mulher que Jesus disse, onde estão os seus acusadores? O que Jesus falou? Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. É para isso que nós somos chamados. Não para prender, não para ferir, não para magoar ainda mais as pessoas. Igreja não existe para isso. Líderes não existem para isso. Nós somos chamados para amar. Nós somos chamados para nos doar. Nós fomos chamados para ser igreja.